Os que me assistem nesta live de domingo, e hoje nós vamos falar sobre o que acontece com o seu corpo quando você come melancia todos os dias. Então, será que é bom ou ruim para a saúde? Será que diabéticos podem comer melancia? Quais são os nutrientes da melancia que podem ser benéficos para a sua saúde? E quais são os efeitos que o consumo diário dessa fruta proporcionam para o seu corpo, para o meu corpo, para o nosso corpo? Pois é, o nosso tema da live hoje é a melancia e o que ela causa no seu corpo. Você vai ver que ela tem efeitos muito interessantes e que podem ser benéficos para muitas pessoas. Então, olha, eu peço, por favor, que você escreva aí no chat, que você escreva aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, porque eu sempre gosto de conhecer mais os nossos inscritos, as pessoas que estão me assistindo nesse momento. E também comente aí, escreva no chat, nos comentários, se você gosta de melancia ou se você não gosta dessa fruta, que você vai ver que ela é maravilhosa para a sua saúde. E eu separei os 9 principais benefícios dela. E o 9º principal benefício, pessoal, é que ela ajuda na hidratação. Então, a melancia ela é rica em água. 92% da composição da melancia é água. Então, por esse motivo, ela é uma excelente opção para um dia de calor, para um dia mais abafado, como tem feito nesses últimos tempos, não só aqui no Rio de Janeiro, como também no Brasil inteiro, porque quando está calor, a gente sua. E quando a gente sua, a gente perde fluidos, então a gente perde água e também perde eletrólitos, potássio, sódio, magnésio, cloreto, e isso acaba gerando uma desidratação. Então, a melancia ela pode ajudar a prevenir e até mesmo a tratar essa possível desidratação, que é ainda mais relevante em idosos. Então, os idosos precisam tomar muito cuidado nesse calor com a desidratação, e para isso é bom beber água e, por que não, consumir a melancia, que também vai ajudar nisso. Então, a melancia ela também é rica em vitamina A, vitamina C, vitamina B6, potássio, magnésio, licopeno, e pode ser uma boa alternativa para aquelas pessoas que têm frescura de beber água, né? Vou ser bem claro aqui. Ah, não, doutor, eu não gosto de beber água porque a água não tem gosto de nada. Isso é, para mim, frescura, tá bom? Única explicação, única justificativa para quem não quer beber água porque fala essas coisas, para mim é frescura. E é o que eu sempre digo aqui, eu não estou conversando com criancinha de 3 anos, de 5 anos, estou conversando com adultos formados, pais de família, mães de família, avós, avós, bisavós, bisavós. Então eu posso aqui falar direto com o senhor e com a senhora, que eu sei que não vai ter lero-lero, não vai ter mimimi. Então o 9º benefício da melancia é que ela ajuda na hidratação. O 8º benefício eu vou falar, mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like. Olha aqui, tem mais de 70 pessoas na live e apenas 19 likes, pessoal. Por que eu peço like? Ah, doutor João pede o like porque ele quer ganhar mais dinheiro. Não é isso. Eu peço o seu like porque quando você dá o like, esse vídeo automaticamente ele será distribuído para outra pessoa. Então é o seguinte, você quer ajudar outra pessoa? Você quer que uma outra pessoa tenha mais saúde, tenha mais qualidade de vida, tenha mais energia, tenha mais disposição? Você quer ajudar outra pessoa? Se você quer ajudar outra pessoa, você vai deixar o seu like. E se isso não for motivo suficiente para você deixar o like, olha aqui, ó. Só lamento, mas acho que a gente está falando outra língua, beleza? Então, nosso 8º benefício da melancia é que ela promove a saúde cardiovascular. Então, as doenças cardiovasculares, elas são as principais causas de morte no mundo. E elas são uma causa tão relevante de morte que a segunda maior causa de morte no mundo, tem metade da quantidade de mortes causadas pelas doenças cardiovasculares. Então, disparado na frente, elas são responsáveis pela maior parte, não pela maior parte, né, mas é o primeiro lugar de morte no mundo. E por que a melancia é boa para a nossa saúde cardiovascular? Porque ela é rica em licopeno. É uma substância que também está presente no tomate, que é antioxidante e anti-inflamatório e ajuda na sua circulação. O que a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos sobre circulação? Que
A má circulação ela tem origem no estresse oxidativo e também na inflamação. Então, quando a gente controla esses dois fatores, a gente também melhora a nossa circulação. Inclusive, um estudo mostrou que o consumo de suco de melancia pode melhorar a função arterial em pacientes hipertensos. Além de ser rica em licopeno, a melancia também é rica numa substância chamada citrulina, que é capaz de reduzir os níveis de colesterol LDL no sangue. Então, a citrulina presente na melancia pode sim ajudar a prevenir e também a evitar a evolução da aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol, gordura, cálcio e outras substâncias nas artérias que podem causar derrames, que podem causar infartos, que podem causar tromboses em qualquer parte do seu corpo. E, mais do que isso, para a saúde cardiovascular também, a melancia é rica em potássio. E o potássio, a gente sempre fala aqui que ele é fundamental para regular a pressão arterial e também prevenir doenças cardiovasculares. O sétimo benefício da melancia é que ela melhora a digestão, porque ela é rica em fibras. Então, quando a gente fala de constipação aqui, de prisão de ventre, o que a gente diz? Que provavelmente uma pessoa que tem prisão de ventre, provavelmente, ou ela não está consumindo muitas fibras, ou ela não está consumindo muita água. E a melancia é justamente uma excelente combinação de fibras com água. E mais do que isso, a melancia também favorece o crescimento e a manutenção de bactérias benéficas para a nossa saúde, aquelas bactérias da nossa microbiota que ficam no nosso intestino e aí melhoram não só a saúde digestiva, mas também a nossa saúde como um todo. Então, pessoal, o que a gente já conversou aqui outras vezes também, essas bactérias do intestino, elas são fundamentais para a produção de serotonina, por exemplo, que é o nosso neurotransmissor do bom humor, do bem-estar. Então é fundamental manter a nossa microbiota, a nossa flora intestinal saudável. E o fato da melancia ser rica em água, para a parte digestiva é importante por quê? Porque a água ela é necessária para processar a comida e também para fazer com que a água se mova por todo o nosso trato gastrointestinal. E ela também é rica numa enzima chamada bromelina, que também está presente no abacaxi. E essa enzima ela é anti-inflamatória e é responsável por digerir proteínas. Então pode reduzir o risco de gases e inchaço abdominal em pessoas que sofrem desse problema. O sexto benefício da melancia é promover a saúde da pele. Então, por ela ser rica em água, ela mantém a pele hidratada. Por ser rica em vitamina A e vitamina C, ela também mantém a pele hidratada e combate o estresse oxidativo que gera o envelhecimento das suas células, não só as células da pele, mas também as células do seu corpo inteiro. Então, a célula da pele envelhecida é uma célula enrugada, é uma célula com aparência ruim e a melancia, por ser rica em vitamina A e vitamina C, ela ajuda a manter a pele rejuvenescida. E também por ser rica em licopeno, que é aquele antioxidante que também pode ajudar a reduzir o estresse oxidativo, na pele não é diferente. Ele pode prevenir o dano causado pela luz solar, ou seja, as rugas na pele. E também a citrulina, que é vasodilatador. E aí o que acontece? Os nossos vasos dilatam, o sangue flui melhor, e aí quando o sangue flui melhor, ele leva com mais facilidade nutrientes e oxigênio para as células da nossa pele, garantindo a produção adequada de colágeno. Então, a melancia também pode ajudar a manter a saúde da sua pele. O quinto benefício da melancia, eu já vou falar, mas antes eu quero que você se inscreva em nosso canal. Sabe por quê? Porque 90% dos nossos espectadores não são inscritos. Então, pessoal, se inscreva aí, pare de resistência, abra um pouco o seu coração, amoleça o seu coração e inscreva-se aqui em nosso canal. E olha, mais uma vez, tem pouca gente dando like, pessoal. Tem pouca gente. E sabe o que isso significa? Sabe o que eu interpreto disso? Quando eu vejo pouca gente dando like, eu interpreto que tem pouca gente querendo ajudar o próximo. E isso me deixa muito triste mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá para o nosso quinto benefício, né? Vou deixar a tristeza de lado, vamos seguir com a nossa live, que é o mais importante aqui no final das contas. O quinto benefício da melancia é melhorar as dores musculares. Então, ela é uma boa opção
para quem tem dor após treinar. E esse benefício ele é garantido pela L-citrulina, que reduz as dores musculares e também melhora a performance atlética. E isso acontece porque a L-citrulina ela é convertida em L-arginina, que é uma substância que gera vasodilatação a partir da maior produção de óxido nítrico. E, mais do que isso, a melancia também é rica em potássio e magnésio, que são fundamentais aí para controlar câimbras, dores musculares, que podem ser inclusive utilizados por pessoas que tenham fibromialgia. O quarto benefício da melancia, pessoal aí que tem pressão alta, pessoal que é hipertenso, vai adorar este benefício, que é a melancia pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Por quê? O que eu acabei de falar? A citrulina presente nela é convertida em arginina, que estimula a produção do óxido nítrico. E o óxido nítrico ele é uma substância que dilata, que faz com que os nossos vasos sanguíneos relaxem, e isso facilita a passagem do sangue e também reduz a pressão arterial, porque a pressão arterial é justamente a pressão exercida pelo sangue na parede das nossas artérias. Se há bastante espaço para o sangue correr, ele não vai exercer tanta pressão assim nas paredes arteriais, e aí a pressão arterial vai cair. E vários estudos já comprovaram o efeito anti-hipertensivo da melancia. O terceiro benefício é que ela é anti-inflamatória. E a gente sabe que a inflamação crônica, principalmente a inflamação crônica de baixo grau, pode causar várias doenças. Doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, doenças neoplásicas, que são o câncer. Então, a melancia, por ser rica em licopeno, que é justamente a substância que confere à melancia a cor vermelha, ela tem propriedades anti-inflamatórias. E também o fato da citrulina ser vasodilatadora também contribui para a desinflamação. Segundo benefício é que a melancia melhora a saúde dos olhos por conta do licopeno, que protege os olhos dos danos causados pelos raios ultravioleta, reduzindo dessa forma o risco de catarata e também de degeneração macular relacionada à idade, que é uma das principais causas de cegueira. Também a melancia é rica em vitamina C, que é fundamental para a saúde dos nossos olhos, como a gente já conversou aqui na nossa live sobre saúde dos olhos, e também é rica em beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, também fundamental para o bom funcionamento da nossa visão. E por último, o primeiro benefício da melancia é que ela fortalece a imunidade por conta da vitamina C, que é antioxidante e estimula a produção de glóbulos brancos, por conta da vitamina A, que é fundamental para o crescimento e função de componentes do sistema imunológico, como a pele e também as membranas mucosas, e também rica em potássio, que favorece a saúde cardiovascular e garante que o corpo receba as quantidades ideais de nutrientes e oxigênio, prevenindo assim alguns problemas que possam estar relacionados a isso. Mais uma grande pergunta, pessoal, a pergunta que não quer calar é a seguinte: e aí, o diabético, ele pode ou não pode consumir a melancia? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que o diabético pode ou que o diabético não pode comer melancia? Escreve aí que eu já vou explicar se pode, se não pode e também dizer o porquê da minha resposta. Enquanto vocês deixam o palpite de vocês, eu vou me deliciar com a minha melancia. Vocês verem, pessoal, não falo, eu falo que eu como a melancia, eu tomo o shot de azeite com chia, então eu tô aqui vivendo como vocês. Então eu estou passando para vocês o que eu faço na minha vida pessoal. Então vamos ver o que o pessoal vai dizer aí. Muito boa a melancia, delícia. E aí, diabético, pode ou não pode comer a melancia? A Lourdinha já falou, o Alexandre também deu o palpite dele. Vamos ver o que mais que o pessoal tá achando aí, enquanto eu como mais um pedacinho aqui. Vamos ver. Bom, pessoal, vamos lá. A melancia, ela tem o que a gente chama de índice glicêmico alto, mas ela tem a carga glicêmica baixa. O que isso significa? O que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é a velocidade com a qual
o açúcar presente no alimento, o carboidrato presente no alimento, chega à corrente sanguínea e altera os níveis de glicemia. Ou seja, o índice glicêmico é o quão rápido o carboidrato do alimento influencia nos níveis de glicemia. E quanto mais alto for o índice glicêmico, pior para o diabético, porque a gente não quer picos glicêmicos muito intensos. Então, por esse ponto, a gente pode pensar que a melancia é ruim para o diabético, porque ela tem um índice glicêmico alto, só que ela tem a carga glicêmica baixa. O que é carga glicêmica? É a estimativa de quanto o alimento vai aumentar os níveis de glicose após ser consumido. Então, quanto carboidrato tem no alimento e quanto cada grama desse carboidrato vai elevar os níveis de glicose. Então, a melancia ela é paradoxal. Por quê? Porque o açúcar presente nela eleva muito rapidamente os níveis de glicemia, porém, ela tem um nível de açúcar muito baixo presente nela. Então, por ela ter muita água, é isso que acontece. Então, vamos lá, quero ser bem claro. Se vocês não tiverem entendido, vocês colocam aí nos comentários e coloquem aí no chat que eu explico melhor, tá bom? Então, ó, ela tem um índice glicêmico alto, então ela aumenta rapidamente os níveis de glicemia, só que a carga glicêmica dela é baixa. Então, ela aumenta muito, só que ela não tem muito açúcar, muito carboidrato, a ponto de fazer um pico, porque tem pouca quantidade de carboidrato. Então, o carboidrato presente nela aumenta muito, só que é pouco carboidrato. Então, por mais que ela eleve rapidamente a glicemia, o potencial de elevação é muito pequeno, porque ela tem muita água e pouco carboidrato. Então, se ela fosse um alimento com índice glicêmico alto e carga glicêmica alta, aí sim a gente poderia dizer que o diabético deveria evitar. Porém, como ela tem um índice glicêmico alto, mais uma carga glicêmica baixa, ela tem pouco açúcar, pouco carboidrato, o diabético pode consumir sim, obviamente, pessoal, desde que tenha moderação, né? Não vai ficar comendo 3 melancias por dia. Você vai comer uma fatia de melancia, não vai ter problema. Então, em 100 gramas de melancia, são apenas 8 gramas de carboidrato, que equivale aí a cerca de 32 calorias. Então, a melancia, ela pode ser consumida pelo diabético desde que tenha moderação. Olha, se você for diabético, comer um pedaço desse tamanho aqui de melancia que eu peguei, não vai, provavelmente, né, tudo é possível, pessoal, mas dificilmente você terá uma alteração muito intensa na sua glicemia, tá bom? Mas o consumo deve ser sempre feito com moderação. A melancia pode ser boa para você que tem pressão alta, a melancia pode ser uma boa opção para você que tem diabetes, mas preste atenção nesses avisos que a gente deu aqui no vídeo, tá bom? Ó, siga meu Instagram, tá bom, pessoal? Meu Instagram, @drjoaomigovski, o link está na descrição. E se você tem diabetes e quer controlar melhor, sem remédios, quer saber quais são os alimentos mais indicados para você, faz o seguinte, clica aí agora no primeiro link da descrição e adquira o meu livro, O Código da Longevidade, 100 Hábitos para Passar de 100 Anos, que lá você vai ver estratégias importantíssimas para você controlar melhor o seu diabetes e melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, mas não saia do nosso canal, continue aqui com a gente, porque eu separei 2 vídeos fundamentais para você. Esse aqui, sobre uma bebida que pode reduzir o açúcar no seu sangue, e esse aqui, sobre frutas que podem ajudar a melhorar a sua circulação. Compartilhe esse vídeo, compartilhar saúde é um ato de amor, e um beijo para todos vocês, ótimo domingo, estamos juntos sempre, pessoal. Tchau, tchau!